Começando mais um bate-papo esportivo aqui no Toque de Bola Cast e hoje um bate-papo muito especial, um bate-papo rápido em homenagem àquele que é o ídolo ou o rei do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, que nos deixou no dia de ontem. Então a gente prestando essa sincera e homenagem a esse grande atleta e para coroar ainda mais essa homenagem, a gente recebe um grande amigo nosso aqui do canal, que também é um grande amigo do Oscar, João José Viana, nosso querido Pipoca. Pipoca, mais uma vez, obrigado por ter topado fazer esse bate-papo, essa homenagem a ele, que merece todas as homenagens, né, Pipoca? Muito boa noite. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui no programa, conversando com vocês. Realmente num momento triste, né? Como você bem disse, o Oscar Schmidt nos deixou ontem, muito cedo, no meu modo de ver. É um momento triste, sim, mas também é um momento bacana de reverenciá-lo, de trazer boas lembranças, memórias, e falar sobre esse cara que, para mim, ele extrapola até o próprio basquetebol, né, como exemplo e ícone do esporte como um todo, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Então, muito obrigado pelo convite. Ô, Pipoca, a gente já conhece o Oscar dentro de quadras, sabia ali a sua qualidade, mas como que era o Oscar fora das quadras, ali nos bastidores com vocês atletas? Ele sempre estava ali disposto a ajudar, a incentivar. Como que era o Oscar ali fora da quadra que muita gente não conhecia? É engraçado porque as pessoas sempre têm uma visão do atleta, né? Somente dentro da quadra, ali no seu momento de trabalho, propriamente dito, né? Nós que conhecemos ele desde sempre nos bastidores, a gente não nos cansávamos de nos surpreender. O Oscar é aquilo intenso como vocês conhecem, né? Um cara passional e intenso em tudo que fazia, e ele não era diferente fora das quadras. Exigente, correto, mas muito exigente. Um cara que nunca, absolutamente nunca, passou por cima dos outros sem ser pelo talento, pela dedicação. Né? Ele nunca se mostrou um cara capaz de prejudicar qualquer pessoa. Ele fazia o trabalho dele, ele lutava pelas coisas dele e sempre se colocando à frente para o time. Conhecia os seus defeitos, mas também tinha certeza de suas virtudes e se apoiava nisso bastante. E fora da quadra, fora do ambiente nosso de trabalho, engraçado, um cara divertido, e, enfim, um cara realmente que muitas pessoas tinham uma visão errada, até por conta da forma dele trabalhar, da forma dele se mostrar dentro de quadra, achavam que era dessa maneira. Eu faço muito uma correlação com o que o pessoal, porque eu sou daqui de Brasília, e nós temos um outro grande ícone aqui do esporte, que é Nelson Piquet. Então as pessoas comparam muito o Nelson Piquet a Ayrton Senna, porque o Nelson Piquet era de personalidade totalmente diferente do Ayrton Senna, e as pessoas achavam que ele era um cara arrogante e tudo mais. Então eu faço sempre esse paralelo com o Oscar e o Nelson Piquet, porque as pessoas não conhecem ele fora do ambiente de trabalho. O Pipoca, você que conquistou ali com o Oscar os Jogos Pan-Americanos ali de 87,
qual que foi o principal marco daquele time? Qual que é a principal lembrança quando se fala daquele Pan-Americano para você? Bom, a principal lembrança que eu tenho, e que é compartilhada pelos meus outros colegas, em falando do Pan-Americano, né, de 87, é que você imagina, né, você olha a nossa seleção de futebol agora, nesse momento. A seleção de futebol é um local onde você reúne os melhores atletas de cada posição naquele momento no Brasil. E geralmente esses atletas chegam sempre com o ego muito inflamado, porque faz parte da seleção brasileira e é o melhor da equipe dele. Você coloca 12 atletas de 12 equipes diferentes, todo mundo se achando o cara. Só que nessa seleção, todo mundo soube se colocar no seu lugar para que a seleção pudesse extrair o melhor de nós. Nós conhecíamos as nossas forças e todo o mundo conhecia a nossa força. A nossa principal força se chamava Oscar Schmidt, um cara que já em 87 era reverenciado no mundo todo. Ele já tinha sido eleito titular da equipe do mundo, junto com o Marcel. Então todo mundo o conhecia e o temia. Então, nós, sabedores que éramos desse potencial, da capacidade do Oscar de tranquilamente entregar 40 pontos por jogo, e nós também tínhamos a noção que ele tinha uma deficiência grande, que era a parte defensiva, porque o Oscar nunca foi um jogador atlético, como a gente vê hoje em dia. Ele era um jogador muito técnico, mas não atlético. E essa falta de atleticismo dele comprometia a defesa. Então, nós tínhamos que nos dedicar, cada jogador, 10%, 15% a mais para poder cobrir a deficiência do Oscar. Então, a gente praticamente jogávamos 4 contra 5 para poder encaixar o jogo e dar condições que ele suprisse essa deficiência na defesa lá no ataque, com os 40, 50 pontos dele. Então, era uma equipe que tinha que abdicar do ego, né? E ter em mente o sacrifício para que a equipe pudesse jogar. E assim foi feito naquele campeonato. Lógico, fora essa dedicação e esse empenho e esse despreendimento de cada um dos atletas, vinha também a nossa excepcional preparação física. A equipe estava extremamente bem preparada, né? O nosso preparador físico, o professor Barbante, Valdir Barbante, uma sumidade da USP, nos colocou a ponto de bala, de todo mundo poder correr 40 minutos fazendo marcação-pressão, que a equipe estava muito bem. Então, somado a isso, a capacidade técnica do professor Evidal, o nosso técnico, conseguiu que a gente revertesse um resultado que estava totalmente desfavorável para a gente no final do primeiro tempo. Lembra que aquela época eram 2 tempos de 20 e não 4 de 10 como é hoje. Ao final do primeiro tempo, nós chegamos a estar 14 pontos atrás, quando nós fomos para o vestiário com 14 pontos atrás. Iniciando o segundo tempo, essa distância se ampliou para 19, onde todo mundo já achava que a gente ia levar um sacode. A nossa equipe conseguiu, paulatinamente, e utilizando as nossas forças ofensivas, que era Marcel e o Oscar, que naquele momento já empreendiam um tipo de jogo muito usual hoje em dia, que é uma farta quantidade de arremesso de 3 pontos, e as bolas caindo, porque ele treinava muito para isso. A gente foi revertendo o placar. Então, a imagem que me traz desse jogo é isso, de uma equipe que abriu mão do seu ego em prol de uma filosofia de jogo. A nossa filosofia na época era any shot is a good shot, ou seja,
todo chute era um bom chute, todo arremesso era um bom arremesso, onde a gente tinha que tentar. E tentamos e conseguimos. Então, essa lembrança, esse conjunto de coisas que eu falei, é que me surpreende e me alegra até hoje como é que o Brasil conseguiu reverter um placar totalmente desfavorável e selar o nome do Brasil no mundo com um feito inédito e, a partir desse feito inédito, transformar o basquetebol de uma maneira radical como nós vemos hoje. E você estava comentando, Pipoca, até eu vou pôr aqui no ar alguns lances daquela conquista, né? O que passa pela sua cabeça vendo essas imagens e vendo o quanto o Brasil cresceu, mudou e melhorou após essa conquista? Muito feliz de ver essas imagens aí, né? Resultado de um grande trabalho de todos, né? Não vou dizer para vocês que nos surpreendeu, porque surpreendeu sim. Muitas vezes as pessoas falam: vocês acreditavam? Não. Não. Só tinha uma pessoa, uma única pessoa que piamente acreditava na nossa vitória, que inclusive foi o que levou a champanhe que nós bebemos dentro do vestiário. Uma champanhe que ele mesmo levou, que foi o professor José Medalha. Então, vendo essas imagens aí, como eu falei, me surpreende ainda, me alegra, né? Fica sempre com... Toda vez que eu vejo o jogo, ontem mesmo estava passando numa televisão, passou a íntegra desse jogo, ontem à noite, e ainda vendo o jogo assim, você sabe que aquela pontinha para meu celular, ainda hoje, você olha essas imagens e fala, cara, será que vai dar mesmo? Então, eu fico muito feliz e muito honrado de poder ter feito parte dessa equipe, me alegra demais essas imagens, e ver como é que eu estava novinho naquela época, né? Então, muito legal isso aí, cara. Cheio de cabelo branco, muito naquela época, agora estou todo de cabelo branco. Muito bom. Ô, Pipoca, e uma outra fala que viralizou e todo mundo começou a repostar também é a fala dele explicando por que ele nunca jogou na NBA, né? Vamos colocar aqui para a gente acompanhar. Playing NBA. I will explain to you. 1984, the New Jersey Nets drafted me. I was the choice 144. Thanks to drafting 25 minutes, 25 points a game in that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play one game here, I'll never play with my national team. Never more. That was the rules, if you don't know. So I refused to play NBA to keep with my national team. 3 years later, in 1987, we beat the Americans here in the United States. And we beat them. That was great. First time United States lose at home after 37 victories. And I'm very proud to do that. Help my team and stay there in that great team that has this great victory. Que fala justamente isso, né, o Pipoca? Que naquela época, quem jogasse na NBA não poderia representar as suas seleções e foi a escolha do Oscar continuar vestindo a camisa verde e amarela, que hoje a gente, principalmente no futebol, não vê isso, né? Esse amor à pátria, essa vontade de jogar pela seleção, e o Oscar teve que fazer essa dura e difícil escolha na época, né, de não ir para uma NBA para poder continuar defendendo a seleção brasileira, né? Essa fala que ele faz aí na entrega do título dele de entrada no Hall da Fama da NBA é muito emblemática, porque o Oscar, como ele bem disse, ele recusou o convite. Inclusive, ele fez o treinamento, os caras queriam que ele ficasse. Ele diz ainda que ele ficou chateado, frustrado e puto, porque os caras, né, o colocaram na 164ª posição
e ele foi lá para poder treinar e mostrar a bobagem que eles tinham feito. Ele foi lá e falou que faria 1 ponto por minuto que dessem para ele. Se ele desse 20 minutos para ele, ele faria 20 pontos. 25, ele faria 25 pontos. E assim ele entrou, jogou 5 jogos, né? Jogou 25 minutos por jogo, fez 25 pontos por jogo, né? Nos jogos preparativos lá. E os caras ficaram espantados, mas ele provou para ele mesmo que ele era capaz de estar lá e jogar lá, e assim ele o fez, e assim ele o recusou. Como é de como Oscar era, sempre foi, né? É um cara direto, sem rodeios nas suas falas, para ninguém, hein? Para qualquer pessoa. Fala sem rodeio, e assim ele o fez e voltou para o Brasil. E ele, se as pessoas não atentaram, ele é o único jogador no Hall da Fama da NBA que nunca jogou na NBA. Então, a importância do Oscar no mundo do basquetebol, ele transcende os limites das federações e organismos do basquetebol. Então, ele foi eleito Hall da Fama da FIBA, Hall da Fama da NBA, e a coisa de 7, 8 dias atrás, uma semana atrás, Hall da Fama do esporte brasileiro. Então, ele era esse cara, e ele provou, e por causa disso, e por causa dele, como eu falei no princípio, houve a transformação do basquetebol mundial, onde, na sequência de 87 em 88, os Estados Unidos pedem a Olimpíada, e aí eles entram com o pedido, e a justificativa deles foi: em 87 nós perdemos para uma equipe, a equipe brasileira, o Pan-Americano, com um jogador que joga profissionalmente na Itália, e por que vocês permitem, então, que um jogador profissional atue em sua seleção e a gente não pode ter o mesmo privilégio? Então, o próprio Comitê Olímpico Internacional revê as suas regras e permite a entrada dos atletas profissionais americanos, e aí a formação do Dream Team todo. Quem teve a oportunidade de acompanhar num dos streams aí que nós temos da vida aí, a série The Last Game, feita pelo Michael Jordan, ou para o Michael Jordan, vão poder ver toda a formação daquele espetacular time, e para mim um dos maiores times de todos os tempos, em termos de potencial, e mudou a história do basquetebol mundial. Assim como a forma como Oscar jogou arremessando de 3 pontos, naquela época que era criticado, hoje ela é usual. Então, realmente ele, com a nossa participação, modéstia à parte, transformou o basquetebol mundial. Ô, Pipoca, eu já até peço desculpa pela qualidade do vídeo, que naquela época, início dos anos 2000, os vídeos não eram tão bons, né? Eu consegui resgatar um trecho de um jogo entre Uniara, quando você jogava aqui em Araraquara, e Flamengo no Gigantão lotado, e tem até alguns lances do Oscar jogando aqui em Araraquara. Esse jogo que, se não me falha a memória, vocês venceram, né, Pipoca? Cara,
Aí você me pegou. Mas que delícia de imagem ver o Gigantão cheio dessa maneira para ver basquetebol. Olha, gente, que saudade desse tempo, viu? Eu acho que o que nós vivemos em Araraquara, na Uniara, nesses duelos contra o Flamengo, contra principalmente o Coque de Ribeirão Preto, é uma coisa que está marcada na minha alma, marcada na alma de todos os jogadores. Eu vi aí Arnaldinho, Márcio, Rodrigo, Luiz Fernando, olha, Bambu, putz, Pedro, que maravilha, que saudade dessa época aí. Agora, eu não vou saber dizer para você se ganhamos ou perdemos. Eu sei que não sei nem se você sabe ou se você tem noção disso aí. Mas nessa época de Araraquara, nós chegamos, veja bem, nós chegamos, desde o momento que nós chegamos, e o Tom Zé formou essa equipe, a 19 finais seguidas. 19 finais seguidas. Copa EPTV, Jogos Abertos, Jogos Regionais, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano que nós participamos. Menino, céu, que coisa maravilhosa. 19 finais seguidas. Né? O professor João Paulo Borim, ele deve ter essa noção, como ele era um cara muito organizado, ele deve ter escrito em algum lugar. Olha, foi maravilhoso. E fico muito feliz com essas imagens de ver o nosso Gigantão arrebentando de gente, a cidade respirando basquetebol, assim, junto com a nossa grande ferroviária, né? Então, 2 grandes esportes andando junto nessa época. E na época o nosso prefeito era o Edinho, sempre nos apoiando. Cara, olha que maravilha, viu? Eu fiquei muito feliz de ver essas imagens. Obrigado. Pela legenda aqui desse jogo, a Araraquara venceu por 106-103 a equipe do Flamengo. Foi um jogo realizado em maio de 2002. Coisa boa, cara. Muito bom. Maio, né? Então, 2002, 21 anos atrás, é isso? 24 anos atrás. 24 anos atrás, olha que maravilha. Coisa boa, coisa boa. Você estava começando como repórter, envolvido nessa parte, né, de transmissões. Eu lembro que eu estudava no João Manuel do Amaral, que é a escola ali do lado, e eu fazia questão de... A Uniara, na época, dava aqueles encartezinhos com a foto dos jogadores. Eu pegava aquele encarte, recortava, colava num caderninho, que minha meta era pegar o autógrafo de todos os jogadores até o final da temporada. E aí depois veio a época do Courtney, do Thiagão, então eu estava sempre ali tentando pegar, que naquela época era mais difícil, celular, máquina, né? Então eu sempre procurava pegar uma revistinha e o autógrafo de todo mundo ali. Acompanhava direto os treinamentos. Então é um esporte que desde pequeno eu gosto muito. Que bom, querido, que bom. Fico feliz. Eu acho que esse trabalho, esse empenho de todo fã é que dá uma vida para o atleta saber, e nós como atleta éramos, eu no meu caso, eu fui atleta, a responsabilidade que nós tínhamos com os fãs. O atleta tem que ter sempre em mente que ele não é somente um profissional fora da quadra, dentro da quadra. Tem que ser também fora da quadra, porque é um exemplo para a garotada que está vindo. Então, como se portar, como trabalhar. E no caso do Oscar, ele sempre foi essa referência de treinamento e dedicação. Então, que legal. Fico muito feliz, viu? Ô, Pipoca, eu vou passar algumas imagens aqui com alguns dados do Oscar, recordes, as medalhas que ele conquistou, os troféus pelos clubes. E aí eu aproveito e já te faço uma pergunta. Na sua opinião, hoje, o Oscar está na mesma prateleira e patamar ali de lendas do esporte brasileiro, como Pelé e Ayrton Senna?
Olha a quantidade de medalhas e títulos e recordes. Cara, eu vou ser sincero para você, sem sombra de dúvida. O Oscar, ele extrapola o basquetebol. A fronteira do basquetebol, ele como jogador de sua época e a importância dele, extrapolou isso, se tornando uma referência do esporte e de vida. Porque o Oscar não foi somente uma referência no esporte, ele foi referência como pessoa, como família, né? Ele só teve uma esposa, uma mulher na vida dele o tempo inteiro, que foi a Cris, absolutamente só ela. Uma referência de patriotismo, como vocês acabaram de ver ele mesmo falando, amar as cores e a camisa da seleção brasileira. Então ele foi essa referência para nós. Então ele sim, ele está num patamar, e a comoção que você está vendo até hoje, você verá hoje, amanhã à noite, na empresa, vamos dar nome logo de uma vez, né? A Rede Globo, aquilo que ela vai fazer amanhã o dia inteiro, terminando no Fantástico com homenagem a ele, do mesmo nível de outros grandes atletas do Brasil, como foi Pelé no futebol e Ayrton Senna na Fórmula 1, porque extrapolaram o seu próprio esporte, virando referência na vida das pessoas. E ele é referência de dedicação e de empenho. Ele sempre falou, ninguém treinou mais do que eu. E olha, ele não era um atleta na forma física, no atleticismo, de referência, mas ele se fez referência na parte técnica e na dedicação, no empenho a que se propunha a fazer qualquer atividade. Qualquer atividade. O Oscar não está escrito aí, mas pode colocar. Ele foi autodidata em tudo aquilo em que ele se meteu, em que ele se propôs a fazer. Ele aprendeu italiano sozinho, inglês sozinho, alemão sozinho. Ele aprendeu a jogar basquetebol com os treinadores, claro, mas a dedicação, a forma de desenvolvimento do próprio jogo dele foi feito sozinho. Ele se tornou palestrante de forma autodidata, ninguém o ensinou, ele foi lá, buscou saber como fazia e fez, ao ponto de poder se tornar um dos grandes palestrantes do Brasil. Então, o Oscar é um cara autodidata. Então, esse conjunto de valores, virtudes que ele sempre demonstrou, na prática, não é na teoria, no falar, não. Na prática, com um exemplo, ele para mim, pelo menos para mim, eu o coloco no mesmo patamar de Pelé e de Ayrton Senna, sim. Basta vocês verem todos, acompanhar o que está acontecendo na internet, né, nos fóruns, nas televisões, nos jornais. Ele ontem foi notícia no New York Times, no Washington Post, no Clarim na Argentina, nos jornais, na Gazeta Esportiva na Itália, na Espanha, em todos os países do mundo ele foi notícia pelo falecimento dele, todo mundo demonstrando a importância dele no cenário do basquetebol. E para nós, como brasileiros, a importância dele como um todo, como um grande esportista que foi. Então, eu coloco, sim, nesse patamar, sim. E até tem um outro vídeo aqui dele que a gente vai colocar, que ele não gostava de ser chamado de mão santa, né? Que ele falava que não existe mão santa, era mão treinada, né, o Pipoca? Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Não fui para a NBA porque eu não quis. Porque eu deixaria de jogar na seleção brasileira. Eu posso não ter sido o melhor do planeta, eu queria ser o melhor do planeta. Minha maneira de enxergar as coisas, eu faço para ser o melhor. Aliás, aí é campeão do mundo. Primeira vez que alguém venceu dentro dos Estados Unidos. E a primeira vez que alguma seleção fez mais de 100 pontos numa seleção americana. And I thank you for all. And I hope to be with you until I die. Thank you. Belas imagens, cara. É isso mesmo. Ele era um cara muito... eu não vou dizer que ele era religioso, mas ele acreditava muito em Deus. Ele tinha uma relação com Deus própria e ele não gostava que dessem esse título de mão santa porque
evocava uma predileção de Deus por ele, onde Deus chegasse e falasse: você será o cara, e a partir desse momento você vai acertar diversas ou a maioria das cestas, das bolas na cesta. O que não é verdade, né? Coube Deus, na sua grande misericórdia, virtude e clareza de todas as coisas, ele nos deu o poder das escolhas. E cada um responde por sua escolha. Aqui nessa terra, você é livre para fazer qualquer coisa. E depois você vai responder por essas coisas. E essa escolha de Oscar foi treinar à exaustão aquilo que ele se dedicava, aquilo que ele amava, que era o basquetebol. E dessa dedicação, desse empenho, veio essa performance magnífica em termos de arremesso. E as pessoas têm sempre, quando alguém é fora do comum, indicar que foi uma divindade que fez aquilo, né? No caso dele, não foi nada disso. Foi simplesmente treinamento, como tudo nós podemos fazer na vida, praticar e tentar a excelência em tudo aquilo que nós optarmos por fazer na vida. Então, muitas pessoas não alcançam o sucesso porque muitas vezes não se dedicam verdadeiramente à excelência daquilo que ela se propõe. Ele não. Ele quis ser o melhor atleta do mundo, ele quis ser o melhor atleta do Brasil, do basquetebol, se tornar referência, e assim ele fez. Ele com certeza, foi um dos grandes expoentes do esporte brasileiro. Por dedicação, por empenho e por escolha. Pipoca, a gente já está para encerrar, que eu sei que você também tem outros compromissos, mas só para a gente finalizar, em 2016 o Oscar foi referenciado ali na abertura dos Jogos Olímpicos 2016, que você também teve ali a honra de carregar a tocha ali durante o percurso, né? Como que é pro atleta que tem um marco no esporte, assim como você, o Oscar, ter uma referência como essa, ser lembrado em momentos como esses? É a consagração de um atleta, né? Você ser reverenciado, você ter a oportunidade. Em primeiro lugar, quando você já defende a seleção brasileira, você está colhendo o que você fez, o seu esforço resultou, o seu treinamento, você chegou à seleção brasileira. Quando você consegue, através do trabalho, seja seu no esporte individual ou coletivo, e se alcança a participação em Jogos Olímpicos, que para nós esportistas nos remete aos grandes tempos dos nossos antepassados gregos, das grandes Olimpíadas da era antiga e agora na era moderna, você fazer parte desse seleto grupo de atletas que venham a participar das Olimpíadas, já é uma coisa magnífica. E você, então, ser reverenciado em uma Olimpíada, eu acho que aí realmente coroa uma vida de sacrifício, uma vida de sacrifício esportivo, familiar, pessoal, e você, então, é reverenciado com isso. Então, nada mais digno, nada mais correto e certo em fazer essa homenagem ao Oscar. Pipoca, queria agradecer você por ter topado fazer esse bate-papo, relembrando algumas coisas do Oscar, não deixar de fazer essa homenagem merecida por tudo que ele fez e representa a esse esporte tão apaixonante que é o basquete, e queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar, que aí logo depois eu vou pôr uma salva de palmas aqui para a gente fechar essa homenagem simples, mas importante e necessária ao Oscar. Acho que a homenagem que se faz hoje, que você
os colegas de Araraquara fazem para o Oscar é merecida, sigela, mas merecida, e ele deve ser reverenciado, sim, por aquilo que fez em vida, o exemplo que ele mostrou, que se dedicou, como eu falei, não foram com palavras, mas sim com atitudes. E lembrando, ele era um ser humano, tinha seus defeitos, sim, como todos nós, viu? Mas era um cara que buscava a excelência em tudo que fazia. Então, obrigado pela sua oportunidade de estar aqui falando sobre esse cara, que para mim também foi meu ídolo, um cara que suou comigo, batalhou pelo nosso esporte e que ontem nos deixou. Hoje ele está num outro patamar, hoje ele está jogando bola, com certeza, já chamando o Kobe Bryant para uma bolinha, Vladimir Marques, a Mauri Passos, o Biratã, levando o Gerson, que também já está por lá, né? Já chamando o Ari Vidal e o Mortari para serem os técnicos, já montando a sua equipe e com certeza batendo uma bolinha lá no céu, que é o que ele gostava de fazer. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, Pipoca. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Oscar, uma singela homenagem do Toque de Bola Cast a tudo que você fez pelo esporte, não só brasileiro, como mundial. Uma boa noite a todo mundo.